Transformação. Seção 9. Negociação. Parte 2. Eu peço que você escute isso sem nenhuma condenação. Nesse áudio falaremos de alguns assuntos importantes, mas difíceis. Por favor, não se sinta atraído por sentimentos de culpa e condenação, por causa de qualquer coisa que falaremos aqui. Lembre-se de que não há condenação para nós. O Espírito Santo certamente trará convicção do pecado onde o pecado existe. Mas podemos nos arrepender, ou seja, parar de pensar em nós mesmos e como agimos. De acordo com o nosso próprio entendimento, podemos mudar de ideia e nos ver da maneira como Deus o faz. Abandonar e renunciar, receber perdão e buscar transformação. Negociação negativa. Adão e Eva trocaram com o acusador e deram seu DNA para que conseguissem uma posição elevada e recebessem o poder para serem como Deus. Eles usaram o humanismo e o racionalismo. Essa inclinação ao comércio negativo foi transmitida a cada um de nós. Sempre que não buscamos primeiro o reino de Deus, estamos negociando por nós mesmos, procurando ser deuses de nossas próprias vidas. Exatamente o que foi oferecido para Adão e Eva. Esaú trocou a sua primogenitura por uma tigela de ensopado, e nós hoje trocamos pelas coisas que virão amanhã. Precisamos parar para analisar quem está sendo beneficiado com as nossas boas obras. A aprovação do homem é temporal, não eterna. Em Mateus 6, Jesus fala sobre praticar a justiça diante dos homens, chamando a atenção para o nosso dar, jejuar e orar. Não há nada de errado com essas atividades, porém precisamos ver quais são as verdadeiras intenções. Tudo o que fazemos deve ser para Deus, para a sua glória, não para nós. Jesus introduziu um novo padrão, baseado não na adesão externa, mas nas intenções do nosso coração. Por exemplo, a raiva é igual ao assassinato. A luxúria é igual ao adultério. Você deve amar os seus inimigos, orar por aqueles que o perseguem. Em Mateus 5, versículo 20, diz: Pois eu vos digo que a menos que a sua justiça ultrapasse a dos escribas e fariseus, você não entrará no reino dos céus. Se a nossa justiça não traz glória para Deus, não é a justiça verdadeira. Em Tiago, capítulo 3, versículo 15 e 16, vemos falar sobre a sabedoria terrena, natural e demoníaca. Essa sabedoria não é a que desce do alto, mas é terrena, natural e demoníaca, pois onde existe ciúme e ambição egoísta, há desordem e toda coisas más. Que fonte de sabedoria influencia, motiva e dirige as nossas decisões? Sempre que procuramos usar o nosso próprio conhecimento em oposição ao de Deus, estamos negociando falsamente. Sempre que usamos um substituto em vez da provisão de Deus, estamos negociando falsamente. Sempre que os motivos do nosso coração são egoístas, estamos negociando falsamente. Isso dá legalidade ao mundo demoníaco para nos influenciar e nos afetar, para nos restringir e tirar a nossa herança. Quando eu comecei a ensinar sobre pisos terrenos de negociação, sabia que não poderia fazê-lo sem ter vivenciado isso em minha própria vida. Então continuei adiando. Ian Clayton foi o precursor disso e levou 8 meses para trabalhar com isso em sua própria vida. No final, eu acabei fazendo isso em 3 semanas, porque já estava no meio do ensino desta série e eu estava ficando sem tempo. Essa foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Eu tinha que reconhecer como estava atendendo às minhas próprias necessidades do meu jeito
e tive que lidar com as razões pelas quais estava fazendo isso em meu coração. Há pelo menos 7 pisos de negociação negativos que eu conheço. Eu passei por cada um deles, perguntando a Deus como e onde eu havia negociado com eles. Deus me mostrou em detalhes. E falando emocionalmente, foi bem difícil lidar com isso. Então eu precisava superar o meu arrependimento. Pedi a Deus que ativasse ainda mais a minha consciência para que eu parasse na hora exata que eu começasse a seguir por esse caminho novamente. Eu descobri que com perseverança é possível capturar os pensamentos, reconhecer os sussurros antes mesmo de seguir esse caminho. Sobre os 7 andares dos pisos de negociação negativa, vou apenas dizer algumas palavras sobre cada um deles aqui. Mas se você quiser trabalhar com eles individualmente em sua própria vida, pode ser útil procurar uma sessão específica que irei deixar disponível. Piso de negociação negativa 1. Tiro. Esse se refere ao dinheiro e ao materialismo. O rei de Tiro saqueou e roubou o templo de Deus, usando o ouro para construir uma cidade comercial para sua própria glória e lucro. Esse piso de negociação geralmente trata-se de dinheiro retirado de Deus e usado para os nossos próprios propósitos. Isso inclui áreas como dízimos, ofertas, jogos de azar, fraudes financeiras e dívidas. Piso de negociação negativa 2. Jezabel. Esse se refere à manipulação, controle, dominação e bruxaria. Jezabel era filha de Icabal, o rei de Tiro. Ela se casou com o rei de Israel para ganhar o controle do sistema religioso. Esse piso de negociação abrange questões como o uso de emoções para se ter controle sobre alguém ou alguma coisa, armadilha sexual, o que envolve a política, suborno ou chantagem e o uso de substâncias para alterar o nosso humor e a forma como nos sentimos. Piso de negociação negativa 3. Atalha. Se refere à semente real. Atalha era a filha de Jezabel, ou segundo alguns relatos, cunhada. Ela se casou com o rei de Judá e tentou controlar a futura semente, matando todos os herdeiros possíveis. Ela usou o sistema político para usurpar a autoridade e se tornar a única rainha que Judá já teve. Esse piso de negociação se refere à pessoa que tem uma pobre imagem de si mesmo. Se refere a cristãos que mentem, espíritos familiares e o envolvimento com a maçonaria. O rei de Tiro, Jezabel e Atalia eram todos adoradores de Baal, envolvidos na idolatria, no culto à fertilidade, sensualidade e sacrifício de crianças. Piso de negociação negativa 4. Caim. Se refere ao assassinato. Caim era filho de Satanás, semente da serpente que matou Abel, seu meio-irmão, por causa dos ciúmes e da natureza que ele herdou de Satanás. Esse piso de negociação não se refere apenas a ataques físicos, mas a qualquer tipo de raiva, assassinato de caráter, acusações e egoísmo. Piso de negociação 5. Dalila. Esse se refere à sedução. Ela ofereceu prazer e gratificação, seduzindo a Sansão a fim de roubá-lo do seu destino. Nesse piso de negociação, encontramos pessoas que vivem em uma fantasia, especialmente romântico-sexual. São pessoas que encontrarão maneiras de obter ou se apegar à aceitação, aprovação ou afirmação de outra pessoa, e têm um desejo muito grande por dinheiro, poder ou esferas de influência. Piso de negociação 6. Leviatã.
Se refere a fofocas, mentiras, decepções. Leviatã era uma criatura demoníaca do mar, um twister. Esse piso se trata de pessoas que mentem ou trapaceiam para fazer os outros pensarem melhor de você. Falam meias verdades, se autopromovem, pessoas que procuram impressionar, fofocar. Quero fazer uma pergunta para você. O que você está compartilhando nas redes sociais? Quais são as suas reais intenções? Piso de negociação 7. Apolion. Trata-se daquele que se opõe ao Evangelho. Apolion é um anjo caído que se opõe à pregação do Evangelho. Sempre que diluímos o Evangelho do Reino, oferecemos um Evangelho de salvação barato. Nos envolvemos com cultos falsos ou somos governados pelo medo ou vergonha ou falhamos em compartilhar a verdade completa do Evangelho por qualquer motivo, estamos negociando neste andar. Ezequiel 33, capítulo 6, diz: Mas, se o vigia vê a espada chegando e não toca a trombeta, e o povo não é avisado, e uma espada vem e tira uma pessoa deles, ele é levado em sua iniquidade. Mas o sangue dele exigirei da mão do vigia. O que deveríamos fazer? Nada disso é fácil de admitir quando descobrimos em nossas vidas. Mas a verdade é que todos nós temos negociado em alguns desses pisos. Isso acaba nos mantendo longe do que Deus tem para nós. Ele quer que entremos em sua glória, mas isso é impossível com tudo isso fora do lugar. Precisamos nos livrar de tudo isso. Devemos ser implacavelmente honestos sobre o nosso passado, sem encobrir ou fingir, mas a realidade é que, a menos que o façamos, não estaremos livres delas. Lembre-se de que Deus nos ama. Seu amor está derramado sobre nós, nos cobrindo. Esse amor é o que nos dá um lugar seguro para lidar com essas coisas ruins. Lembre-se, não há condenação para nós. Não é fácil lidar com tudo isso, mas como os nossos precursores já foram lá, eles tornaram isso menos difícil para nós. E quando nós fazermos isso, tornará um tanto menos difícil para aqueles que nos seguem. Nós devemos possuir as nossas negociações negativas e intenções passadas, confessar a nossa negociação como um pecado, buscar revelação sobre qualquer comércio familiar que possa nos influenciar. Depois veremos mais sobre iniquidade. Nós podemos usar o sistema judicial no céu, as cortes. O tribunal móvel é um local muito eficaz para lidar com tudo isso. Entramos nesse lugar, aceitamos a acusação e recebemos o julgamento de Deus pelo comércio próprio e da nossa família. Nos arrependemos e renunciamos à negociação falsa negativa. Aqui devemos ser muito específicos. Devemos nos separar da negociação falsa. Devemos convidar a Deus para ativar as nossas portas espirituais da reverência e do temor de Deus, para que a nossa porta da consciência seja sensível e ativada. Armados com essa revelação e experiência, no futuro poderemos reconhecer quando estivermos seguindo o caminho em direção a negociações negativas. Quanto mais cedo pudermos nos conscientizar ou ouvir o aviso do Espírito Santo e nos voltarmos para o caminho certo, será melhor. Nós realmente precisamos chegar ao ponto em que a nossa consciência entre em ação imediatamente, para que as negociações negativas não sejam mais uma opção para nós. Isso tudo faz parte do processo de renovação da nossa mente, para que possamos ser transformados à imagem de Jesus.